a postura mais agressiva do Banco Central americano no combate à inflação pesou sobre as cotações das commodities agrícolas. Vamos entender como essa decisão pode influenciar o desempenho da economia agora na nossa entrevista com o Elcio Bento, que é consultor de mercado de trigo, safras e mercado. Seja muito bem-vindo, Elcio. Obrigada pela sua participação. Olá, Raíssa. Olá a todos que acompanham o AgroNoite. É um prazer falar com vocês. Elcio, vamos lá. Contextualiza para a gente, primeiramente, por favor. O Banco Central americano alterou em quanto a taxa básica de juros? A taxa básica de juros norte-americana ela subiu para 0,75. Parece baixo, mas em termos norte-americanos é uma elevação significativa. E é interessante que a gente entenda o porquê essa elevação acaba refletindo nas commodities, de um modo geral. O que acontece é que a gente estava especialmente trabalhando com commodities que estavam ganhando muito. Commodities são ativos de alta volatilidade e essa alta volatilidade também ela traz altos riscos. A gente teve, por exemplo, com a guerra na Ucrânia, elevações expressivas do milho e do trigo. Eu vi agora há pouco aí a entrevista do nosso mestre Silmar Miller e falava exatamente sobre isso. Essa grande elevação que a gente tem nos preços das commodities, porque os fundamentos foram mexidos por essa guerra, traziam altos rendimentos. A partir do momento que os juros se elevam, os juros norte-americanos remuneram os papéis, os títulos norte-americanos, que são os ativos mais seguros do mundo, se a gente colocar aí talvez em paralelo com o próprio dólar norte-americano e também com o ouro. Então, o que acontece é que esses fundos que tinham ganhado muito dinheiro com as commodities fugiram, em grande parte, desse risco que a gente tem envolvido nas commodities. A gente sabe que em mercado financeiro, altos rendimentos vêm com altos riscos. E quando você tem a possibilidade de trazer esses ganhos que foram obtidos nas commodities para um ativo mais seguro, que é o caso dos juros norte-americanos, é o que tem acontecido neste momento. Então, os fundos especuladores estão aproveitando o dinheiro recebido nas altas fortes que a gente teve nessas commodities e estão buscando ativos mais seguros, com juros mais altos, os papéis norte-americanos acabam sendo interessantes. Então, por isso que nós tivemos recentemente quedas aí expressivas nas cotações das commodities dos grãos, principalmente negociados em Chicago. Ou seja, é uma conjuntura, né? Os futuros do trigo têm oscilado bastante depois que a guerra começou e agora com essa decisão do Banco Central americano. Agora, com o aumento da taxa de juros, a tendência é de fortalecimento do dólar, então, é isso? Exatamente. A gente tem esse fortalecimento do dólar norte-americano, porque também ativos ou investimentos que normalmente iriam para o dólar norte-americano acabam sendo destinados para papéis, para títulos norte-americanos. Então, se retira dólar do mercado e se investe mais em papéis. E aí está um outro reflexo, sobre as commodities. A gente falou do primeiro reflexo, que é exatamente dos investidores tirando de ativos, saindo de ativos de risco, como são as commodities, e indo para os títulos norte-americanos. E esse outro impacto que a gente tem aí, o dólar norte-americano valorizando, ele acaba pesando sobre a concorrência, sobre a competitividade dos produtos norte-americanos no mercado internacional. A partir do momento, então, que fica mais difícil competir no mercado internacional, os produtos norte-americanos acabam reduzindo de preço. Se a gente fizer um exemplo só para entender esse reflexo, se nós tivéssemos uma cotação de um ativo em 100 euros e 100 dólares, numa situação de paridade, a partir do momento que o dólar valoriza, ele cai, tem que reduzir esse preço do ativo, da commodity dolarizada, para continuar competindo em relação às outras moedas. Então, são esses outros dois movimentos que a gente acaba vendo com essa valorização da moeda norte-americana, que acaba refletindo também na competitividade do mercado ou das commodities norte-americanas no mercado internacional. E falando aí desses produtos norte-americanos, a melhora no clima, em algumas regiões dos Estados Unidos também é um fator adicional de pressão? Exato, e na questão do trigo, que é a que eu acompanho mais de perto, ainda tem uma questão adicional. A safra norte-americana de inverno, ela está em plena colheita. Então, a gente tem mais esse fator. E é interessante também essa questão norte-americana, que sem a TEC, a tarifa externa comum, o trigo norte-americano passa a ser uma alternativa de abastecimento também aqui para o mercado brasileiro. Nós temos uma grande dependência do mercado argentino. Até agora, cerca de quase 90% de todo o trigo que o Brasil comprou veio da Argentina. Agora, com essa situação toda que a gente tem de preços um pouco mais acomodados no mercado internacional e com o início da colheita, ou seja, aquele ingresso sazonal da oferta de trigo no mundo,
Isso acaba gerando também a possibilidade dos próprios moinhos brasileiros irem para o mercado norte-americano. Só faço um parênteses, Raíssa, porque a gente tem toda essa situação de acomodação pelo lado especulativo, mas o quadro fundamental global de trigo, ele ainda é apertado. A questão da guerra, ela ainda está indefinida. Então, a gente tem uma acomodação, sim, mas ainda é cedo para a gente dizer que já começou um processo de uma trajetória de queda mais acentuada. Tudo muito incerto. Já que a gente está falando da guerra, eu queria saber como vocês avaliam a possibilidade da Rússia permitir ali uma abertura, né, do corredor de exportação na Ucrânia e que possibilidades isso criaria para as commodities? É uma questão muito delicada. A gente sabe que isso vem sendo discutido. A pressão para as nações do Ocidente, no modo geral, tem sido muito forte para que a Rússia trabalhe nesse sentido. A Rússia já disse que não depende só dela, que são, enfim, portos que estão minados, tem toda essa dificuldade de sair. Existem tentativas de alternativa de se tirar por construção de ferrovias para saírem através da Hungria, da Polônia, por exemplo, mas ainda é uma questão muito complicada, que não é tão fácil solução. O que a gente sabe, por exemplo, na questão do trigo, que os ucranianos tinham a possibilidade de exportar até 24 milhões no ano passado e exportaram só 19 milhões. Então, ficou represado da safra passada de trigo, só se a gente levar, entre 4 e 5 milhões de toneladas. O que isso teria de reflexo sobre o abastecimento? Seria mais trigo vindo ao mercado e isso sim já faria com que as cotações apresentassem uma queda, teria uma força fundamental para derrubar os preços. Só que é bom lembrar também que a safra ucraniana de grãos também vai ter grandes quedas da produção. Então, mesmo abrindo para saída, né, para o escoamento desse trigo que está represado da safra velha, fazendo esse somatório com a safra menor do ano passado, a quantidade de trigo que vai ter disponível entre as duas últimas safras, o disponível para exportar nesse momento, já considerando a queda da safra, ainda é uma disponibilidade menor. A gente vê aqui, trabalhando com a equipe da Safras Mercado, muita dificuldade nessa abertura de um corretor humanitário, exatamente porque as sanções em cima da Rússia continuam muito fortes e não haveria, assim, apesar de toda a pressão, um grande interesse da Rússia aliviar essa situação e permitir um corretor humanitário de forma mais tranquila. Tá certo, Elcio, a gente segue acompanhando. Muito obrigada pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos. Uma ótima noite para você. Para ti também, Raíssa, um abraço a todos e até mais.